Olá pessoal, tudo bem? Abrindo aí os últimos dias de março, já vai engatar na primeira semana de abril. Vamos ver aqui então o nosso levantamento tradicional das estatísticas do Tesouro Direto. Tesouro IPCA 26, pessoal, estou destacando aqui para mostrar para vocês a taxa mais alta da história do papel, foi 4,41%, cotado a R$ 2.514, tá? Esse número aqui é bem importante. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando dele. Só que não em termos de valor, em termos de taxa, né? Olha aqui, ó, 5 de agosto foi a taxa mínima, e observem que a taxa mínima não foi o preço mais caro. 2.928 não é o preço mais caro. Então mostra que comprar na taxa mínima nem sempre é tão ruim assim, e comprar na taxa máxima é bom, certo? Mas valores próximos a esse mínimo podem acontecer com outras taxas, então a gente ainda tem outras chances. Vamos mostrar isso de forma mais clara na parte da estatística, pessoal. Olha aqui, ó. A média no período vem aumentando paulatinamente com essas altas aqui, ó, persistentes. Se a gente pegar de fevereiro para cá, gente, não houve dia que não abrisse acima de 3%. Do dia 25 de fevereiro em diante, o Tesouro IPCA 26 abriu sempre acima de 3%. Olhem que interessante isso. Bom, vamos voltar aqui. Vejam, a última semana a média foi inclusive superior a 3,5%, certo? E a média de 2021 começa a ficar cada vez mais alta em relação a 2020, 2,90 contra 2,81. Certo, pessoal? Eu acho que nós temos, nós que estamos investindo aí nesse papel, que gostamos desse papel, que de repente temos compras aí abaixo de 3%, vamos ficar tranquilo com essas compras, porque é exatamente o que eu falei na abertura. Comprar na taxa mais baixa nem sempre é problema, certo? Tem dia 7 também foi. E comprar na taxa mais alta, sim, é bom, mas a gente pode eventualmente ter uma segunda chance. Muito bem. Aqui, pessoal. Lembrem, semana passada, quadrante 3 era 3%, agora é 3,03%. O que acontece? A alta agora está tão expressiva que está puxando sensivelmente esse 1 ano e meio de médias aqui, está puxando para cima. Claro, porque quando eu comecei a falar sobre essa análise estatística para vocês aqui no canal, que o nosso canal foi pioneiro nisso, o que nós falamos? Nós falamos que a análise estatística sempre é válida para o período em questão, para os dados que estão aqui dentro, certo? Amanhã pode vir uma taxa extravagante, uma taxa completamente fora da amostra, e aí perde a validade, certo? Aí essa amostra aqui perde a validade. Então, a estatística é sempre assim. Ela é válida para o conjunto de dados observados, certo? Então, olha só, o que nós vemos? Nós vemos que aquele número mágico de 3% está começando a aumentar, pessoal. Gradativamente está começando a aumentar. Agora vamos olhar aqui os valores, tá? Eu deixei, pessoal, bom, isso aqui, ó, mínimo e máximo, e o quadrante 2 corresponde a 50%, o quadrante 3 corresponde a 75%. O quadrante 1 corresponde a 25%, certo? E o mínimo e o máximo. Então, eu deixei na mesma ordem aqui. Em relação à taxa, né? Por exemplo, então assim, ó, na taxa de 4,41, o valor foi esse aqui, 2.514. Por quê? Porque só houve um dia com essa taxa. E a taxa não voltou a se repetir. Então não voltou a ter o efeito de tempo do papel, né? Que o tempo sempre aumenta o valor. Por quê? Porque o VNA sempre aumenta, certo? Lembrem disso. Daqui, ó, 4,41 no dia 24 de março do ano passado, 2.514. Então, tá aqui, ó. A taxa máxima do papel, sim, corresponde ao preço mínimo que já aconteceu. E apesar de nós estarmos com taxas cada vez maiores, ó,
Por exemplo, 3,72 aqui no dia 25 de março, quase um ano depois, quase que repete a máxima, nós temos 2.869, um valor muito mais próximo da média, do percentil 50. Então o que explica isso, gente? O tempo transcorrendo, quando o tempo faz dois efeitos. Em primeiro lugar, acumula VNA, né, porque o VNA vai aumentando. Em segundo lugar, diminui o risco do papel e ele está mais próximo do vencimento, mais perto do VNA, então valor mais alto. E aí, gente, olha só, e olha que efeito interessante. Quem comprou a 204, que foi a pior taxa desse título, a mais baixa, ou seja, a taxa aquela em que a gente, se faz marcação ao mercado, venderia o papel, né? Se soubesse que seria a menor taxa do período. Só que a gente só sabe isso depois, ok? Então o que acontece? Deveria ser aqui o valor mais alto, mas não foi. Certo? O valor mais alto é R$3.000, ó. Bem acima, olha aqui, ó, 2.928 e 2.930, passou um dia, 2 dias, ele aumentou R$2, ó, com a mesma taxa. Isso é efeito do tempo. Então, pessoal, olha aqui, ó, esses 3.014 que deve ter ocorrido aqui no comecinho do ano, quando as taxas estavam muito baixas. Vamos dar uma olhada ali, ver se a gente acha os 3.000. Ali, ó, 3.014, ó, no dia 4 e 5 de janeiro, ó. Taxa de 2,3, taxa muito próxima, né? Então vejam, pessoal, por que nesse período aqui, janeiro de 21, 2,3 foi a taxa por preço mais alto e não 2,04? Porque já passou, ele tem um X de tempo para o vencimento que é menor do que o X de tempo que tinha para o vencimento quando aconteceu a taxa de 2%. Então, gente, olha só, aqui está provado que comprar com a taxa baixa não tem problema nenhum problema, tá? E o preço mais alto, pelo contrário, foi até numa taxa melhor. E aí, tem problema ter comprado nesse preço mais alto? Também não. Por quê? Porque a sua taxa foi 2,3, certo? Por aquele período que é menor do que o período de quem esteve na taxa de 2%. Porque é aquilo, pessoal, o tempo ganha da taxa. Então, quem comprou a 2%... vai chegar no mesmo valor de quem comprou a 2,3, só que tem um tempo de diferença entre elas. Então, a única coisa que a pessoa efetivamente, se é que dá para dizer que perdeu, foi o tempo, certo? Mas na medida em que ela não realiza o prejuízo, que ela não se desfaz do papel, ela não perde absolutamente nada. Então, pessoal, achei que essa exposição aqui, veja com calma, reflita em cada coisa que eu falei, acho que é bem importante. Nos outros papéis vai ser um pouquinho diferente, tá? E nós vamos mostrar essas diferenças. Aqui no IPCA 35, bom, a taxa de agora, o IPCA longo, né, o 35 e 45, eles demoraram um pouco para atingir 4%, como vocês foram acompanhando, né? E o quartil 3 ainda está em 4,13%, mas no dia 25 de março ele chegou ali a estar superior a esse quartil 3, né? O melhor momento nesse ano para comprar, certo? E vejam que a oscilação de preço foi de R$ 1.600 a R$ 2.129, mas na média, a média de 21 ainda está bem abaixo da média de 2020. Então, o que significa essa diferença de média entre o 26 e o 35? É que a tensão, a alta das taxas está mais forte no prazo mais curto do que no prazo mais longo, certo? Está acontecendo nos dois, mas muito mais intensamente no prazo mais curto. O 2045 é exatamente a mesma coisa, e vejam que ele chegou a custar R$1.000. Vejam como o preço de agora, pessoal, está mais perto das mínimas. Vamos ver aqui, ó. 1992 está bem mais próximo de 1.600, né, do que os 2.900 de hoje para 2.500, certo? Vejam que está bem mais próximo. 2000, aqui no IPCA 45, ó, 1.280 está bem pertinho de 1.015, hein, pessoal? Preços de agora bem próximos das mínimas, né? Então, olha aí, pessoal, vale a pena ficar de olho, hein? Tesouro IPCA com juros 2030. Aqui a taxa chegou a 4% no dia 25 e que está no melhor quartil também. Aliás, tudo acima de 3,5 está melhor, hein?
está no melhor quartil. Muito interessante. E o preço agora em torno de R$4.000, bem pertinho do preço mínimo, hein? No quartil 3 também. Vejam que agora, gente, agora, no IPCA 2030, realmente é a melhor época para comprar esse papel. Ele está aí próximo de 4%, que está no melhor quartil, do quartil 3 em diante, e está no melhor preço também, em torno de R$4.000, muito próximo aqui dos menores preços que já aconteceram nesse papel. IPCA com juros 2040, vamos ver aqui, pessoal, 4.340, como ele tem um tempo mais longo, ele está um pouquinho mais longe do preço mínimo, R$3.800, está ainda no percentil 50, mais próximo do quartil 2, 4.342, 4.340, certo? E mostrando aquela coisa, o tensionamento está mais próximo, está mais forte nos períodos próximos, nos vencimentos próximos. Então vejam que o 2030 com juros é o mais tensionado dos três. O IPCA 26 é o mais tensionado dos três também, dos três IPCAs principais e aqui dos três IPCAs com juros. No 55, aqui está bem longe, ainda nem chegou no quartil 2 de preço, 4.520, 4.386, 4.503, veja como oscila, né? E aqui, pessoal, 4.565 é o percentil 50, é o quartil 2, tá? E a taxa realmente tem que ser 4,30, ele já está na melhor taxa, já está no melhor quartil de taxas. Mas ainda bem longe, 4.500 para 3.800, são R$700 de distância, né? Ainda é bastante distante dos 5,17, que foi lá em março do ano passado. Vamos achar aqui para vocês que a maior taxa aqui também correspondeu ao maior preço, ao maior desconto, ou seja, ao menor preço. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Aqui, dia 12 de março foi o dia mais em conta para ter comprado esse papel. Foi um daqueles dias que o Tesouro ficou fechado o dia inteiro e ficou aberto por 5 segundos, né? Olha aqui a diferença de taxa, pessoal, 3,7 para 5,1. Que loucura que aconteceu aqui. Muito bem, vamos colocar aqui de volta. Prefixado 24. Esse papel, gente, só cresce, só aumenta a taxa. Até chama atenção aqui do dia 25 para o dia 26, uma queda aí de 34 pontos base. Mas eu não sei se isso quer dizer estabilidade. Depois nós vamos olhar os gráficos. Então olha aqui, média de 7,25 no período de existência do papel e da última semana 8%, hein? 8%. Pré-26, pessoal, olha aí, agora ele está R$ 673, vejam como ele está mais próximo de 613, dessa série aqui, né? Estaria mais próximo, na verdade, do quartil 3, mas está aqui nos quartis mais baratos de preço e melhores de taxa. Vejam que bacana, hein? Que bacana. E, bom, taxa da semana aí, média dessa semana foi superior a 8,5. Que loucura, gente. Que loucura. Né? E, bom, tá espetacular. Olha como a média de 2021 tá maior que a média de 2020. Fantástico. Prefixado 31 com juros. Agora sim, já 2, 3 pregões, se é que eu posso falar essa palavra, acima de 9%, muito interessante, né? Muito próximo de R$1.000. Olha aqui, gente, a taxa máxima do ano passado com o preço mínimo, muito próximo dos preços mínimos, certo? Então, ficar de olho aí, né, para oportunidades nesse papel, que eu já acho que são muito boas. Muito obrigado aí em quem comentou num Tesouro Shorts que eu fiz, em que eu mostrei uma compra acima de 9% nesse papel. O pessoal disse que ia chover porque eu comprei para 31. Muito obrigado pela lembrança bem-humorada, tá? Muito bom. Aqui, gente, o Selic 24.
eu resolvi mostrar para vocês a curva, né, que parecia que ia melhorar e depois voltou a tensionar na taxinha. O grande foco da tensão tá nessa parte curta, indo para a intermediária da curva, né, porque pega ali um pouquinho também o IPCA 2030. Mas olha aqui o 27, pessoal, olha o que aconteceu. Isso aqui eu não tinha mostrado para vocês ainda. Olha aqui. Né? E agora recuperando um pouco, mas pode ser uma correção, pode ser que continue caindo. Talvez o mercado já esteja prevendo um futuro melhor, né? Um longo prazo melhor aí. Não sei, vamos ver. Bom, gente, da parte estatística era isso, já foram longos 15 minutos. Vamos dar uma olhada rapidinha nos gráficos e daí eu vou falar a minha impressão para a semana. Bom, então aqui temos o pré-24 com ali uma linha de subida. Será que estabiliza agora nesses níveis aqui por volta de 8%? É uma possibilidade, veremos, né? Veremos. Ele ficou um bom tempo aqui na casa dos 7,5, mas teve apetite para subir mais. Pré-26, gente, mesma coisa, olha ali, ó. Parece que está chegando num certo limite aí de estabilidade. Vamos ver, 90 dias foi a mesma coisa, ó. Ficou um tempo namorando os 8%, agora parece que vai ficar um pouco acima de 8,5%. Veremos também. O pré-31 já mostra ali uma curvinha inclinando, ficou estável aí em 8,5%, por volta de 8,5%, boa parte do mês, agora namorando os 9%. Aqui no Selic 24, a gente vê aqui já uma curva que parece mais estável depois dessa alta. O Selic 27, nós temos ali também a grande queda e talvez uma correção. IPCA 26, pessoal, muito parecido com o pré-26 em termos de gráfico, né? Realmente não ficou tão estável aqui a 3,20, mas para 3,5 parece que vai ficar um tempo aqui, veremos, né? Ficou um bom tempo mais estável em torno dos quase 3 aí na parte inicial do ano. 35, pessoal, Tesouro IPCA 35, olha aí, ó, mesmo desenho, parece que volta e quer se arrepender. Do 45 é a mesma coisa, porque a taxa é igual, né? No 2030, pessoal, olha ali, ó. Então, realmente uma subida forte aqui, namorando os 4%. Nos juros 40, mesma coisa, só que o nível é 4,25. E nos juros 55, mesma coisa, só que o nível é 4,5, mas parece que vai desfazer. Bom, gente, agora minha impressão. Minha impressão continua sendo de grande cautela. Eu acho que oportunidades continuam surgindo, certo? Eu acho que tem um grande elemento de tensão aí, que é o orçamento, tá? Questão do orçamento, nós já ouvimos discordâncias entre o Executivo e o Legislativo sobre o orçamento de 2021, que recém foi votado no final do mês de março. Isso realmente é algo impressionante, né? Um país ter o seu orçamento do ano votado no final do mês de março, né? Bom, nós temos esse problema, nós temos sim o problema da inflação, que por mais que se argumente que aqueles núcleos ali estavam parecendo bonitos, que é a minha opinião, inclusive, que eu expressei no vídeo da inflação, a gente também não nega que o número está extremamente alto e extremamente tensionado. E que bom que o Banco Central está de olho nisso e mostrou vários dados interessantes no relatório de inflação trimestral, inclusive com uma estimativa ali que a gente abordou no vídeo da inflação também muito interessante. E de novo, eu acho que inflação também é fonte de tensões para esta semana. Então nós temos o orçamento, nós temos a inflação e nós temos, claro, o problema mundial aí assolando muito forte o Brasil, com números terríveis, trágicos, realmente muito tristes, certo? E isso aí também é fonte de tensões para todos nós e reflete na economia, nos indicadores, sem sombra de dúvida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos, espero que vocês tenham uma excelente semana. Até a próxima!